Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal. E você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Com muito prazer e alegria, estamos aqui mais uma vez para vos transmitir mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, falaremos sobre a lição de número 12, que tem como título Do Julgamento à Ressurreição. Lembra você que estamos estudando neste trimestre sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João. E o assunto foi assim resumido no seguinte tema: E o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor. Este, portanto, é o assunto deste trimestre, que versa sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu João. Já estudamos 11 lições, e todas essas lições estão disponíveis aqui em nosso canal, e você, caro professor e aluno, pode acessá-las e rever as lições anteriores, caso queira. É importante dizer isso porque deixamos para você um substancial material para você, professor de escola dominical, para você, pastor, dirigente de congregação ou de uma igreja. Você pode aproveitar este material como subsídio para as suas ministrações, para seus ensinos nos cultos de doutrina e até mesmo nas pregações. Portanto, é valioso o material que estamos deixando para você, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, pastor e companheiro de ministério. No dia 22 de junho, nós estaremos estudando a lição de número 12, e é a penúltima lição deste trimestre. E eu quero desde já convidar você para estar conosco no próximo trimestre. Temos apenas mais uma lição a ser estudada, que tem como título Renovação da Esperança, que fala sobre a aparição do Senhor Jesus Cristo após a sua ressurreição. E eu quero contar com a tua atenção, caro professor e aluno, para essas últimas lições. Normalmente, no final do trimestre, os professores e alunos esmorecem um pouco, mas este é o momento de nós revisarmos aquilo que aprendemos durante todos esses 3 meses e não se esquecer que são ensinos valiosos para a nossa vida espiritual. Dito isto, eu quero pedir a você que deixe o seu like, por favor, e compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. Neste momento, vamos orar ao nosso Deus e pedir que Ele nos abençoe durante a exposição desta aula. Oremos, pois, ao nosso Deus. Pai, em nome de Jesus te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, transmitir a teus filhos mais uma preciosa lição da Escola Bíblica Dominical. Que teu Espírito nos oriente daquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar, praticar e ensinar a tua palavra com verdade, com autoridade, com poder, a fim de que ela possa promover edificação, exortação, consolo para as nossas vidas espirituais. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos então à nossa aula e sempre começamos com o nosso texto áureo. O texto de ouro, ou o texto áureo desta lição, se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, versículo 30. O texto que diz: E, quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Repetindo: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 19, versículo 30. Nossa verdade prática diz assim: Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Repetindo: na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre a morte. Vamos então à leitura bíblica em classe. Se encontra no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, versículos 17, 18, 28 a 30 e capítulo 20, versículos 6 a 10. Eu já quero antecipar aos queridos professores e alunos que nós estamos aqui com um conteúdo muito vasto para ser ensinado em uma aula de Escola Bíblica Dominical. Vamos falar da prisão, julgamento, crucificação e ressurreição em uma só aula. E o que temos aqui é um resumo do capítulo 18 e do capítulo 19 e uma parte do capítulo 20. E o que temos nessa lição é uma sinopse, um resumo do que aconteceu no capítulo 18, 19 e 20, principalmente a primeira parte do capítulo 20.
iremos falar superficialmente, não podemos nos aprofundar, porque cada um desses temas poderia ser uma aula. Poderíamos ter uma aula sobre o julgamento de Jesus, uma aula sobre a morte de Jesus na cruz, e aí teríamos detalhes de outros evangelhos, como o evangelho de Lucas, que não poderiam ser esquecidos. Poderíamos falar simplesmente sobre a ressurreição e teríamos um vasto material para falar sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Portanto, do julgamento à ressurreição é uma lição resumo para abordarmos o que o evangelista João falou acerca do Senhor Jesus Cristo nos seus últimos dias de vida aqui na terra e na sua ressurreição. Na próxima aula de número 13, falaremos sobre as suas aparições e como ele confortou os seus discípulos e lhes deu uma esperança tal, uma fé tão viva, que eles foram tão ousados, testemunhas tão destemidas, que até mesmo morreram pela causa do Evangelho. Jamais um homem, 2 homens, 11 homens se entregariam à morte por um louco que apareceu na terra e durante 3 anos e meio falou certas coisas e aquilo se perdeu. Não, esses homens se entregaram porque eles creram de fato no Senhor Jesus Cristo. Aquilo que Jesus Cristo disse em João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Eles creram realmente no Senhor Jesus Cristo e entregaram a sua vida por ele. Amém. Vamos então à leitura do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros 2, um de cada lado, e Jesus no meio. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João capítulo 20, versículos 6, 7, 8, 9 e 10. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lençol que tinha caído sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura, que dizia que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Vamos então aos objetivos da lição. Primeiro objetivo: descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus. Segundo objetivo: explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Terceiro objetivo: incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte. Repetindo: descrever o contexto da prisão e condenação de Jesus, explicar o significado teológico da crucificação, morte e sepultamento de Jesus e incentivar os alunos a celebrarem a ressurreição de Cristo como uma vitória sobre o pecado e a morte são os objetivos desta lição. Vamos então à nossa introdução. E sempre lembra você, meu caro professor e aluno, que é bom ter à mão uma canetinha, é bom ter à mão a sua revista da Escola Bíblica Dominical e também um exemplar da Palavra de Deus bem próximo de você, para que você possa ler os versículos, conferir os versículos e assim estar mais apto para lecionar, caro professor da Escola Bíblica Dominical. A nossa introdução diz assim: nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Veja, irmãos, que nós temos aí prisão, condenação, crucificação, morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Temos 6 assuntos a serem abordados nesta lição. Por isso, iremos resumir, porque senão nos prenderemos apenas a alguns detalhes e nos esqueceremos de
ensinar toda a lição. E eu sempre recomendo aos professores da Escola Bíblica Dominical: ministrem toda a lição, ainda que de forma resumida. Não fique apenas no primeiro tópico da lição e às vezes preso a assuntos que não têm nenhuma relação com o ensino, com o conteúdo da lição. É importante que você persiga os objetivos e que você aborde toda a lição. E numa lição como esta, onde temos muitos assuntos e muitos detalhes, é importantíssimo, caro professor, usar a sua capacidade de síntese e sintetizar cada um desses assuntos, a fim de que o objetivo da lição seja alcançado. Continuando, estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado. Terminei, ou seja, cumpri a minha missão. Consumado aqui significa foi terminado, não deixei de fazer nada, completei a minha obra enquanto profeta, completei a minha obra enquanto anunciador das boas novas. Está consumado, cheguei ao ápice da minha missão, que é a crucificação. É como se o Senhor Jesus Cristo estivesse dizendo exatamente isto: cheguei ao ápice, cheguei ao final da minha trajetória enquanto proclamador do Evangelho de Deus a este mundo perdido. E agora caberia a nós, igreja, dar continuidade à pregação do Evangelho, e é isso que fazemos até hoje. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã. Ora, meus amados irmãos, nós cremos na morte de Jesus pelos nossos pecados e cremos que Ele ressuscitou dentre os mortos, está vivo e um dia irá nos levar para a sua glória. Devemos manter esta viva esperança. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: aqueles que esperam em Cristo somente nesta vida são os mais miseráveis de todos os homens. Então, a morte e a ressurreição de Jesus constituem a base da nossa esperança. É por isso que nós confiamos e esperamos nas suas poderosas promessas, porque tudo o que ele falou se cumpre, se cumpriu e se cumprirá. Amém? Vamos então ao primeiro tópico da lição: a prisão e a condenação de Jesus. A prisão e a condenação de Jesus é o primeiro tópico da lição. Vamos então ao primeiro subtópico do primeiro tópico: a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, do evangelho segundo escreveu João, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariote, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsêmani. Getsêmani, prensa de azeite. Ali estava o Senhor Jesus Cristo para ser prensado. Ali estava o Senhor Jesus Cristo para sofrer um momento de angústia e tristeza, conforme está registrado na palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu Mateus. Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os seus discípulos. Chegou o momento dele ser preso. Durante todo o Evangelho de João, nós vemos que várias vezes os homens tentaram prender Jesus. Algumas vezes ele simplesmente não apareceu em Jerusalém em momentos ameaçadores. E depois, em momentos de festa, ele aparecia. E eles não tiveram a coragem de prendê-lo em um momento de festa, diante de todo o povo. Eles o fizeram às escondidas, na madrugada, na escuridão. Naquele momento, foi preciso até que Judas Iscariote identificasse Jesus com um beijo. E até hoje se fala muito desse beijo traidor. Este momento foi um momento muito triste e angustiante. Mas Jesus, ele orou ao Pai: Pai, se for possível,
passa de mim este cálice, mas se não for possível, todavia, que eu o beba. E aí nós vemos que o próprio Senhor Jesus teve uma oração não respondida. Ou seja, naquele momento, simplesmente os anjos o confortaram, mas ele haveria de passar pelo Calvário, e foi isso que aconteceu. Prosseguindo, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando a sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos. E é o que temos aqui no próximo subtópico, segundo subtópico do primeiro tópico, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e, ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas. Meu querido professor e aluno da Escola Bíblica Dominical, vale a pena ler esse texto e observar detalhes, porque você pode ser arguído, você pode ser perguntado por seus alunos a respeito do que aconteceu ali diante de Pilatos. Realmente Pilatos não viu em Jesus culpa alguma, por isso entregou aos judeus para que os judeus o julgassem segundo as suas leis. E é interessante ler João capítulo 18, versículo 28 a 31, que diz assim: depois levaram Jesus da casa de Caifás para a audiência. E era pela manhã cedo, e não entraram na audiência para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu e disse-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Versículo 30, responderam e disseram-lhe: se este não fosse malfeitor, não to entregaríamos, ou seja, não entregaríamos ele a você, Pilatos. Disse-lhes, pois, Pilatos: levai-o vós e julgai-o segundo a vossa lei. Disseram-lhe então os judeus: a nós não nos é lícito matar pessoa alguma. Vou prosseguir mais com o texto para você entender o que está acontecendo nesta passagem. Versículo 32. Para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência e chamou a Jesus e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-no outros de mim? Versículo 35. Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu? A tua nação e os príncipes dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Versículo 36. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aqui vem a grande interrogação no versículo seguinte. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo-lhe isto, voltou até os judeus e disse-lhe: não acho nele crime algum. Não acho nele crime algum. Palavras de Pilatos. Por isso ele foi devolvido aos judeus para que, segundo as suas leis, ele fosse condenado. Mas os judeus precisavam da chancela, precisavam do apoio de Roma, porque somente Roma tinha poder para tirar vida de alguma pessoa. Enfim, vemos que o texto sagrado nos mostra como Jesus passou de Anás para Caifás, de Caifás para Pilatos, e Pilatos recorreu à multidão, e aí veio a sentença
crucifica-o, conforme você, meu caro professor e aluno da escola dominical, já conhece. Vamos então prosseguir. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiam ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Naquele momento, os sacerdotes, os líderes judeus estavam influenciando o povo de tal maneira que o mesmo povo que antes disse Hosana, Hosana ao filho de Davi, agora dizia crucifica-o, crucifica-o. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico, a condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e, posteriormente, os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua, a revista fala suposta realeza, mas eu tiraria esse suposta e diria apenas escarnecer da sua realeza. Jesus Cristo era rei, sim. Eles não reconheceram, não o identificaram como rei, mas ele disse, o meu reino não é deste mundo. E ele não veio para lutar pelo reino político, e sim para gerar um reino espiritual que era a Igreja do Senhor Jesus Cristo. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Isso gerava dor e muitos ferimentos no corpo daquele que era açoitado. Continuando, Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes. João, no capítulo 19, versículo 1 e 2, diz assim, Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou, e os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E versículo 3 diz, e dizia, salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Continuando, neste momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores. Foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5, como você deve bem conhecer, meu caro professor e aluno da Escola Bíblica Dominical. Vamos então para a sinopse dessa primeira parte da lição. A prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Repetindo, a prisão, o interrogatório e a condenação de Jesus revelam a injustiça dos homens e o cumprimento do plano divino para a nossa redenção. Segundo tópico da lição, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Crucificação, morte e sepultamento de Jesus é o segundo tópico da lição. Primeiro subtópico do segundo tópico, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se, então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava sua cruz até chegar ao Gólgota, local conhecido como lugar da caveira devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18, menciona-se que o Gólgota era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Era um lugar de suplício, era um lugar de dor, era um lugar de condenação, era um lugar de tristeza. O Gólgota foi o lugar escolhido para que o nosso Senhor fosse morto pelos nossos pecados.
Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros homens acusados como criminosos. Isso está em Lucas capítulo 23, versículo 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, versículo 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Portanto, era o cumprimento das profecias bíblicas. Isso é o que estava acontecendo ali, irmãos, no Gólgota. Jesus estava cumprindo o que o Senhor Deus havia profetizado através dos seus santos profetas, profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel e outros que escreveram acerca do seu nascimento, do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Principalmente o profeta Isaías, que é considerado o evangelho do Antigo Testamento, que é o profeta que mais fala a respeito do nascimento, da vida, da obra, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Segundo subtópico do segundo tópico, a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Hoje muito se fala a respeito dessa expressão, há louvores que falam sobre isso. Tetelestai é a expressão que é sempre citada como está consumado, está encerrado ou cumprir a missão. Tetelestai é a expressão no grego. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Estava, pois, consumada a obra da redenção do homem e basta hoje crermos no Senhor Jesus Cristo e seremos salvos. Como diz a palavra do Senhor, em vários versículos nós podemos citar aqui para Atos capítulo 16, versículo 31, quando aquele carcereiro perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? A resposta de Paulo e Silas foi: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Nós hoje cremos no Cristo que morreu por nós, que se entregou por nós, e através dessa fé somos salvos, redimidos pelo sangue derramado por nós na cruz do Calvário. Prosseguindo, terceiro subtópico do segundo tópico, o sepultamento. No versículo 38 apareceu um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio e era uma pessoa abastada, ou seja, ele tinha posses. É importante lembrar que naquele tempo não havia cemitério público como temos hoje. Hoje nós temos muitos cemitérios em uma cidade. Por exemplo, na cidade onde residimos, nós temos pelo menos 3 ou 4 cemitérios que nós conhecemos. Então, hoje são colocados os mortos no cemitério, mas no tempo de Jesus não. Eram poucas as pessoas que tinham uma cova particular. E isso apenas os ricos. Mas ao Senhor Jesus Cristo foi dado um tratamento especial.
Ao corpo do Senhor Jesus Cristo foi dado um tratamento especial. José de Arimateia se apresentou para oferecer uma cova nova. E assim estava se cumprindo mais uma profecia do profeta Isaías. Abrindo a sua Bíblia, em Isaías 53, versículo 9, diz assim: E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Ele foi sepultado numa sepultura de um rico chamado José de Arimateia. Voltando a falar de José de Arimateia, temos o seguinte: devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. Isso está no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 19, do versículo 38 ao 42, o seguinte: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. E foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigira de noite a Jesus, levando quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepultamento. Versículo 41. E havia um horto naquele lugar onde fora crucificado, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto aquele sepulcro, puseram a Jesus. Prosseguindo, a informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, como acabamos de ler agora na Bíblia, na Palavra de Deus, no versículo 41 e 42 do capítulo 19 de João. Vamos então à sinopse da segunda parte da lição. O caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Repetindo, o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras. Vamos ao terceiro e último tópico da lição, a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, terceiro e último tópico da lição. Primeiro subtópico do terceiro tópico, o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio. Servindo como evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, temos 3 tipos de ressurreição que nós aprendemos em lições anteriores. Ressurreição dentre os mortos, ressurreição de mortos e ressurreição dos mortos. A ressurreição de mortos significa aquela ressurreição de pessoas que voltaram a morrer. Por exemplo, Lázaro, o filho da viúva de Naim e a filha de Jairo. É ressurreição de mortos ou retorno à vida, restauração à vida. Agora, dentre os mortos, são aqueles que são tirados de entre os mortos. Jesus foi o primeiro que foi ressurreto dentre os mortos, e aqueles que morreram em Cristo também serão ressuscitados dentre os mortos, porque serão ressuscitados, mas os outros mortos não serão ressuscitados, ou seja, aqueles que morreram sem Cristo ficarão ainda para serem ressuscitados apenas quando irão comparecer diante do trono branco. Então Jesus
ressuscitou dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, como diz Marcos capítulo 16, versículo 1 a 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Elas diziam no seu coração: quem nos removerá a pedra do sepulcro? Ou quem removerá a pedra do sepulcro para nós, para que possamos ungir o seu corpo? Mas, mesmo com esta dúvida, elas foram em direção ao túmulo de Jesus. Isso é importante, irmãos, porque isso nos dá uma grande lição. Às vezes nós ficamos parados esperando que Deus nos dê algum sinal para fazermos algo para Ele, para cumprirmos a sua vontade, mas nós precisamos ir em direção ao milagre. Essas mulheres foram com aquela dúvida, mas elas foram em direção ao local onde o corpo de Jesus estava e foram surpreendidas porque ele não estava mais lá, ele havia ressuscitado. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada e ao entrarem no sepulcro escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. Segundo subtópico do terceiro tópico, a ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seriam inúteis. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa. Irmãos, esse texto é muito bonito. Vale a pena você, meu querido professor da Escola Bíblica Dominical, ler esse texto para os seus alunos. João, no capítulo 20, versículo 11 a 17, esta primeira aparição do Cristo ressurreto a Maria Madalena. Diz assim: e Maria estava chorando fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera ou estava o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe elas: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Na mente de Maria Madalena, levaram o corpo do Senhor Jesus Cristo e ela queria muito ver o corpo do Senhor Jesus Cristo morto. Versículo 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era um hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos, e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isso. Que maravilha! O Senhor Jesus escolheu uma mulher, Maria Madalena, uma mulher que tinha 7 demônios. Muitas vezes nós temos isso citado na Bíblia. Uma mulher liberta, transformada, para aparecer para ela em primeiro lugar. A sua primeira aparição foi para Maria Madalena. E ela então foi aos discípulos e anunciou, e foi a primeira porta-voz da ressurreição de Jesus. Ele a instruiu para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente
teriam a oportunidade de vê-lo também. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. É o terceiro e último subtópico deste terceiro e último tópico desta lição. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, e em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante. Uma prova do poder do Cristo ressurreto, ou do Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Por isso que nós afirmamos o que já dissemos anteriormente. O testemunho dos apóstolos é uma grande evidência da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, porque ninguém entregaria a sua vida por um impostor, por um falso. Mas eles vivenciaram 3 anos e meio com o Senhor Jesus Cristo, aprendendo com ele. Viram-no ser preso. Na crucificação apenas João acompanhou, e agora na ressurreição Maria, Pedro e João são os primeiros a ter o contato com a realidade do túmulo vazio. Ali o Jesus não estava. Maria Madalena dialogou com Jesus. Mais tarde Jesus aparece aos discípulos e durante 40 dias isso acontece até que ele é assunto aos céus. E depois de 10 dias vem o Pentecoste, coisa que nós já falamos em lições anteriores, mas é importante mostrar como a convicção, a certeza de fé chegou aos discípulos através do testemunho real e verdadeiro da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Sinopse da última parte da lição: a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Repetindo, a ressurreição de Jesus, evidenciada pelo túmulo vazio, é a base da fé cristã e transforma a incredulidade em convicção. Conclusão da nossa aula: a ressurreição de Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã, que diz: creio na ressurreição da carne. Assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18 diz: e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Quem é este? O nosso Senhor Jesus Cristo. Termina esta aula convidando você para a 13ª e última lição do segundo trimestre de 2025, na qual estudaremos sobre renovação da esperança. E eu espero contar com a sua presença aqui, caro professor e aluno da Escola Dominical, nesta última lição que estudaremos no dia 29 de junho. Queremos então agradecer a Deus por este momento tão especial de estar aqui transmitindo esta lição para você e peço que continue orando por nós para que continuemos realizando esse importante trabalho. Deixe o seu like, compartilhe esta aula com outros professores e alunos e aqui se despede seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra e até a próxima semana. Em nome de Jesus, amém e amém.